Olá, gente, tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora a gente vai dar continuidade às infecções do trato urinário, as ITUs, falando um pouco sobre pielonefrite. A pielonefrite é basicamente infecção no parênquima renal, que está associada a alguns fatores de risco, como idade, alterações anatômicas e por aí vai. A gente tem uma clínica muito mais grave do que na cistite, que eu falei anteriormente, que está relacionado ao quadro toxêmico, né? Por conta da grande vascularização renal. Então a gente tem as citocinas, os antígenos circulando na corrente mais facilmente. Vai levar um quadro de febre muito alto, acima de 38 graus, calafrios, taquicardia, hipotensão. A gente pode ter um quadro de choque séptico. Por conta do processo inflamatório ali, a gente vai ter um sinal de Giordano, que é a dor, apunho e percussão lombar. Sintomas urinários irritativos, né? Que vai acontecer tanto na cistite, mas aqui também acontece, que é a urgência, como eu mencionei, vontade abrupta de ir ao banheiro e você não consegue segurar a urina, então você perde urina. A disúria, que é a dor a urinar, e a polaciúria, que é a urina repetidas vezes, por conta da alteração na sensibilidade dos receptores, dos sensores ali de volume urinário. O laboratorial que a gente pode pedir, nesse caso, é o mesmo da cistite, né, que é o exame de urina tipo 1, síntese. Só que aqui a gente também pede a urinocultura obrigatoriamente. Porque como é uma infecção grave, a gente tem que saber qual é o tipo de bactéria que está colonizando ali para direcionar o tratamento de maneira mais eficaz. Como a pielonefrite é grave e pode evoluir para o choque séptico bem rapidamente, a gente tem que ter o máximo de especificidade para o tratamento possível. Aí, se o paciente for hospitalizado, a gente já consegue pedir mais exames, né? Que para evoluir o quadro dele melhor, até porque pacientes hospitalizados, como a gente vai ver, eles estão mais associados a pacientes mais graves ou com risco de agravamento. Então, a gente pede hemograma, proteína C reativa, né? Que é indicador inflamatório, eletrólito e função renal. Função renal a gente vai ver que é porque a gente começa a ter um comprometimento renal, ele vai perdendo a sua função e existem alguns uns subtipos, entre aspas, alguns agravamentos da pielonefrite que podem levar à destruição do parênquima renal. A gente pode pedir também o exame de imagem, só que a gente vai pedir, se a gente tiver dúvida desse quadro desse paciente, essa dúvida pode ser principalmente por um quadro atípico, e se tiver a doença de maneira persistente, ou, por exemplo, um paciente que não está respondendo ao tratamento, um paciente que tem repetidas vezes, mesmo tratando, não dá certo, se ele tem alguma anormalidade anatômica, ou se a gente suspeita de alguma obstrução ou abscesso renal, tá? Aqui a gente pode utilizar o exame contrastado, mas não porque o contraste vai direcionar para a lesão. O rim, quando está afetado, o contraste não entra, por conta do processo inflamatório que diminui a permeabilidade do contraste. O que acontece? Ao exame de imagem, a gente vai ter um rim contrastado, mais pintado, por exemplo, e o outro rim menos pintado, mais escuro. Isso acontece porque o contraste não entrou, e aí a gente vai saber que o rim não contrastado é o rim afetado, certo? Para o tratamento, a gente vai ter dois grupos de pacientes, os internados e os de residência. Começando pelos internados, a gente primeiro tem que saber quem é que vai ser internado. Em internado, aqueles que têm maior risco de agravamento ou que já estão graves. O séptico, o que tem obstrução por litíase, que pode evoluir por hidronefrose, gestantes, e pacientes com via oral inviável. Apesar do paciente pode estar tudo bem, mas com vômito constante, ele está perdendo o conteúdo estomacal repetidamente. Então, o tratamento por via oral é inviável nele. Aí, nossa conduta principal aqui vai ser dividida em grupos sepse e obstrução e os outros casos. O principal aqui é sepse e obstrução, porque eles são os mais letais. E aí a gente tem que cobrir, principalmente, bactérias ultra-resistentes, né, que são Extended Spectrum Beta-lactamase, são bactérias com um espectro de beta-lactamase extenso. Então elas têm a capacidade de resistência muito grande. E aí a gente utiliza, e também a gente tem a massa, né, que é o MRSA, que são os estáfilos resistentes à meticiclina e pseudomonas. Então a gente vai ter dois fármacos de elite aqui. São os carbapenêmicos, imipenem e meropenem, para SBL e pseudomonas, e a vancomicina para o estáfilos.
Então a gente faz o tratamento duplo, carbapenêmico e vancomicina. Já para outros tipos de pacientes, como gestantes, a gente pode fazer o ceftriaxona e a gente pode usar a quinolona para indivíduo que não tem risco de bactéria resistente. Então, por exemplo, o paciente de via oral, um viário, e está ali com complicações por conta do vômito, mas ele não tem risco nenhum de apresentar bactérias resistentes. Então, a gente está quinolona mesmo. E aí, indivíduos com maior chance de bactéria resistente, piperacilina e tazobactam. Mas o principal que a gente tem que ter em mente é esse aqui, obstrução e sepsis. Lembrando, o carbapenema e a vancomicina vai tratar todos os casos, mas a gente evita justamente para não induzir seleção de bactérias resistentes, né? Já que eles são quase a última porta que a gente tem, a última ferramenta que a gente tem para ITU aqui. E aí, indivíduos que vão ser tratados na residência, só uma consideração. Os pacientes que eles tiverem cálculo ou abscesso, um abscesso superior a 5 centímetros, a gente vai ter que fazer um tratamento com antibiótico normalmente, um desses esquemas aqui, e a remoção cirúrgica desse cálculo ou desse abscesso. Seguindo, indivíduos que estão sendo tratados em residência, a gente tem 3 grupos de fármacos principais, as quinolonas, a ceftriaxona e a amoxicilina clavulanato. As quinolonas aqui elas vão ser mais utilizadas por conta da boa penetração no tecido do parênquima renal. Aqui só lembrando, as quinolonas são levofloxacina, ciprofloxacina, por aí vai. E a amoxicilina clavulanato é a nossa última opção, né? Não por conta da resistência das bactérias, mas por conta da eficácia mesmo. A gente já utiliza um fármaco de maior espectro, mais potente, como as quinolonas. Paciente sem risco, isso aqui é em paciente sem risco de bactéria resistente. Paciente com risco de bactéria resistente, a gente vai utilizar novamente carbapenêmico e o Bactrim. Para carbapenêmico aqui, nesse caso, a gente vai usar ertapenem, que diferente aqui, a gente está usando imipenem e meropenem, que a gente usa o ertapenem, que é mais eficaz de maneira empírica, né? Foi testado, ele é mais eficaz aqui nesses quadros. A gente evita, como ele atua de maneira mais efetiva no quadro de um paciente com risco de bactéria resistente que pode ser tratado em casa. E por conta também da via de administração do fármaco. Aqui a gente também tem o sulfametoxazole trimetoprim, só que no cenário nacional as bactérias já têm um certo grau de resistência ao Bactrim, então a gente não vai utilizar ele de primeira linha. Seguindo algumas complicações mais avançadas do quadro de pielonefrite, a gente tem a enfisемatosa e a xantomatosa. A enfisematosa tem esse nome por conta da presença de gás no parênquima renal, só que contraintuitivamente elas não são feitas por bactérias anaeróbias. Os principais germes aqui são a E. coli e a Klebsiella, e são mais comuns em pacientes diabéticos hiperglicêmicos, né, que são os diabéticos descontrolados. O tratamento vai ser com ATB, o antibiótico, e drenagem, né, desse abscesso. E a imagem a gente consegue ver a presença do gás aqui, do rim afetado, certo? A pielonefrite xantomatosa tem esse nome de xanto por conta dos macrófagos que estão carregando estruturas lipídicas. O processo inflamatório aqui é muito intenso e está associado à destruição do parênquima renal. A gente vai ter bactérias, principalmente como o proteus e cálculos coraliformes. O proteus ele favorece o cálculo coraliforme porque ele aumenta o pH da urina. Aumentando o pH da urina, ele basifica, né? Ele alcaliniza a urina e favorece a construção de cálculos coraliformes. Ele aumenta o pH por conta da presença de uma enzima dele, que altera ali o um produto na urina, e por conta disso o pH se eleva. Ele faz a degradação da amônia, né? E ele libera metabólitos alcalinos. O principal, o principal grupo acometido são de mulheres idosas com pielonefrite de repetição. Então, o paciente a gente tem que abrir o olho, principalmente se ele apresenta quadro de pielonefrite que não evoluiu ainda. Então, a gente pode pensar que ele pode evoluir, então a gente tem que dar mais atenção para esse grupo de pessoas. Como característica, como eu mencionei, a gente tem a destruição renal maciça. Não vai ter como salvar o rim. A gente vai ter que fazer uma nefrectomia para o tratamento. E, além da nefrectomia, a gente faz o antibiótico para evitar a carga inflamatória absurda, né? Das bactérias que estão ali. Aqui, só a título de curiosidade, a gente vai ter
esse textinho, se vocês quiserem dar uma pausa, é só explicando basicamente entre aspas, passo a passo de como o Proteus favorece cálculo coraliforme. E foi. E tua complicada, a gente vai ter que considerar que é uma infecção do trato urinário complicada se tiver esses fatores aqui. Doença urológica de base, que aumenta o risco de infecção renal. Fator de base que pode agravar pielonefrite. Qualquer fator de base pode agravar. Homens, crianças gestantes e hospitalizados, abscesso, necrose de papila e pielonefrite enfisematosa. Certo? Então, a gente vai estar de frente de uma ictu complicada se a gente apresentar algum desses fatores. Não tem muito para onde correr, é mais decoreba mesmo. O que pode ser mais estranho aqui para a gente é homem, mas a gente pensa que pode pensar que homem geralmente tem uma uretra maior do que a mulher, então não é de se esperar que ele tenha infecções típicas, né, como da E. coli. Então, e talvez ele tenha um quadro mais grave justamente porque a barreira anatômica dele já é maior. Então, em tese, não era para ele se infectar com o trato urinário. É isso? Espero que vocês tenham gostado. Valeu, fui!